Meus lindinhos, nós estamos aqui para o nosso momento de revisão. Essa é a nossa aula 5.2. Eu sou a professora Tabita. Ei, as fotos já começaram a chegar, tá? Não se esqueçam de mandar aquela foto bem bonita lá da sua criação no dia 14 de outubro, tá bom? E das nossas atividades extra-classe, também a gente quer ver esse material. Aí, se você quiser tirar a foto da turma toda com seu professor presencial, a gente também vai começar a colocá-las aqui nas nossas aulas. Mas vamos lá, que nós estamos na aula 5.2, revisão. E nós estamos falando sobre o quê? Pecuária. Olha aqui. Pecuária. Tudo bem? Gente, nessa aula nós falamos sobre os produtos, né, que exigem maior demanda, que são a carne, o leite e os ovos. Então, no nosso estado de Rondônia, quando a gente fala quando nós falamos, eu lembrei de uma pessoa ali, Rondônia. Quando nós falamos na pecuária, a gente tenta atender o máximo possível esses três quesitos: carne, leite e ovos. É o mais conhecido, o de maior demanda, como eu falei aqui. Mas nós só temos essas criações? Não, a gente tem aí cotonicultura, a gente tem... Eita, que é dos avestruzes, eu esqueci aqui a terminologia, tá? Mas vou já lembrar. A gente tem de jacarés, a gente tem de bubualinos. Gente, é uma infinidade, uma variedade. Nós vamos conhecer todas elas aqui nas nossas aulas. Então, você não perde por esperar, com certeza. Mas nós temos algumas modalidades muito importantes, né? Dentro desse quesito. E essa diferença dessas modalidades estão relacionadas a quê? Ao aparato tecnológico. O que vou incrementar dentro da minha criação? E aí eu posso ter a pecuária extensiva, e onde você vai ter os animais ali. Tem também a semi-extensiva para algumas criações, tá? Aqui a gente está mostrando os dois ramos mais distantes. Então, a extensiva, onde esses animais vão ficar aí numa área maior, eles têm um período de deslocamento maior. E a intensiva, onde você tem esses aparatos, tá? Onde você vai ter um investimento maior, mas também um retorno bem grande em relação ao extensivo. E falamos também da preocupação desse sistema, né, desse setor no nosso estado da pecuária, que é em relação ao meio ambiente. A gente não pode se desvencilhar dele. Então, o nosso solo, os nossos recursos hídricos e nossa atmosfera podem ser impactados. E por isso, nós começamos a falar sobre várias técnicas. Uma delas a gente falou ali dos sistemas SAFs, né, sistemas agroflorestais, e outras técnicas mais em relação ao conforto desses animais, um ambiente mais adequado para que ele consiga produzir mais leite, uma carne de melhor qualidade. E, obviamente, isso está relacionado também com o investimento tecnológico, através das inseminações, através das modificações genéticas, dessas seleções genéticas que você vai fazer para que esse animal te dê um produto de maior qualidade, certo? E tenha isso mantido nos demais descendentes. E também, porque não falar, ou a gente comentou aqui sobre essa qualidade dos nutrientes que vão ser oferecidos para esses animais. Como a gente sempre costuma falar, o professor Jefferson sempre fala aqui, quem cria planta, então cuidado com essa agricultura, aquilo que está sendo ofertado em relação à ração, essas rações balanceadas e tudo isso, né? Para essa pecuária extensiva, essa pastagem, né? Qual é a qualidade, o que esse gado tem recebido, o que essas criações têm recebido para o destino deles, né? Seja pecuária, leiteira ou de corte. Então, tudo isso se relaciona, vai se envolvendo, e a gente precisa, lógico, o pecuarista precisa estar atento a todos esses movimentos, todos esses cuidados, tá bom? Em relação aos seus manejos. E é isso, a gente vai finalizando aqui e vai deixar você com a sua atividade. Já a gente retorna, tá bom? Tchau! Esse é o nosso momento da gente tirar as nossas dúvidas,
Se você tem na sua sala de aula um ambiente que você pode colocar um sonzinho, coloca um sonzinho, né? Aliás, na hora da atividade, tá? Agora não, porque agora você tem que prestar atenção, a professora tá viajando aqui. Eu gosto de estudar, ler algumas coisas com som, não muito alto, senão eu perco a concentração, mas a concentração na hora do estudo é muito importante. Então, se aquilo te distrai, foca, tá bom? Vamos lá conhecer a nossa primeira questão. Questão de número 1 no quadro, a gente tem o seguinte: sabemos que a agropecuária move a economia do nosso país. É verdade. A agropecuária, a agricultura e a pecuária em si movem a economia do nosso país, trazendo ofertas de trabalho em diversas frentes. Lembram que cada um dos produtos vai receber um beneficiamento. Esse beneficiamento, muitas vezes, requer uma indústria, requer uma fábrica, para que esse material rústico, essa matéria-prima, seja aperfeiçoada, seja melhorada, beneficiada. E lógico, se você vai ter um beneficiamento em determinado produto, óbvio que também o valor vai ser agregado aí, né? Então você vai ter uma matéria-prima beneficiada e um ajuste no valor que ele vai ser ofertado. Isso é óbvio, né? Mas será que a pecuária é suficiente ou só a agricultura? O que você acha? Será que a gente consegue viver só com a agricultura ou só com a pecuária? Óbvio que não, né, galera? Ambos precisam estar, ambos estão intrinsecamente ligados, associados, tá? A relação entre ambas, sim, e nós vamos saber por quê. Ambas essas práticas são desenvolvidas com o uso do solo, o nosso recurso natural, e em determinados momentos, uma atividade vai depender da outra. Quando a gente fala aqui solo, mas se você colocou também a água, gente, claro. Porque muitas das nossas culturas têm um sistema de irrigação, né? Aliás, muitas não, todas as culturas, todos os vegetais precisam de água, é um recurso básico, até porque, lembra do processo fotossintético? Se não tiver água, como é que vai realizar a fotossíntese? Não tem como, né? Um exemplo aqui dessa relação intrínseca entre a pecuária e a agricultura, né? Em relação ao uso fruto desses recursos naturais do solo e o recurso hídrico, a gente tem a ração, a produção dessa ração para bovinos e outras criações. Aí a gente tem aí a cana-de-açúcar, que são os nossos materiais que são utilizados aí para alimentação, por exemplo, num sistema intensivo, tá? E às vezes o esterco dos animais é usado para o adubo natural e algumas outras culturas. Então a gente tem vários subitens, né? Vários insumos, eu posso dizer assim, vários insumos que estão aqui, ó, permeando tanto uma quanto outra área, um e outro setor de atividade, tá? Pecuária e também a agricultura. Não tem como se desvencilhar disso. Tudo bem? Vamos para a nossa questão de número 2. A relação em relação às modalidades na pecuária, atualmente, técnicas revolucionárias têm sido aplicadas na pecuária, gerando excelentes resultados. Você já imagina quais são essas excelentes técnicas e para a obtenção desses excelentes resultados? Na qualidade e na produção de carne, leite e seus derivados. Que técnicas são essas? A gente falou de duas técnicas importantíssimas. Uma que vai fazer uma seleção dos genes para, por exemplo, a gente está falando aqui da pecuária, mas elas também são utilizadas na agricultura, né? Na pecuária, como que ela vai ser exercida? Genes que vão me dar um organismo, né? Um bovino, no caso,
que ele seja resistente a determinadas doenças ou outras criações, por exemplo, de suínos, que aí na sua fase muito tenra, muito novinhos, eles são prejudicados por doenças entéricas, ou seja, do sistema digestivo, né, intestino. Então, animais que têm genes que têm essa resistência a uma determinada doença nesse período da fase do seu desenvolvimento. Então, várias melhorias são relacionadas a uma dessas técnicas. E outras técnicas fazem com que haja essa manutenção dessas características adaptadas para as criações por longos tempos. Ou seja, nós estamos falando da inseminação e da manipulação genética. Então, essas duas técnicas têm sido muito implementadas para a melhoria e os avanços que nós temos alcançados ali. E quem foi, né, ou quem sempre frequenta aí Rondônia Rural Show, sabe que está bem familiarizado em relação a essas técnicas, né? Esse é o momento, né? Essa feira, ela é um grande empreendimento no nosso estado, reconhecido internacionalmente e que vai falando aí e vai trazendo as novidades nesses quesitos e outros também, tá? Então é muito importante a gente estar conhecendo e sempre estiver sendo ofertado e visitado. Questão de número 3. Identifique alguns tipos de pecuária de relevante produção, tanto de carne quanto de leite. Identifique alguns tipos de pecuária relevante. Tá. Agora é só em relação... entre os dois, né? Carne e leite. Então, a gente tem aí bovinos, bubalinos, ovinos e caprinos. Sim, as ovelhas, as cabras nos fornecem leite também de ótima qualidade, assim como eu reforcei aqui durante a aula a questão dos bubalinos, né? Então, todos esses animais, eles podem ofertar, né? Aqui o enfoque, gente, é carne e leite, tá? Então, cabras e ovelhas vão fornecer carne e o leite, mas essas duas criações também podem ofertar o couro, né? A lã ali, no caso dos ovinos, tá bom? Mas a gente está enfatizando somente carne e o leite. Então, todas essas 4 formas de pecuária ofertam carne e o leite juntamente. Então, se você tem aí uma cabrinha, né? Se você tem aí uma ovelhinha, você tem esses 2 recursos que você pode estar utilizando. Obviamente que vai depender do pecuarista qual é o foco dele, né? Se for apenas dentro daí da situação familiar, atender as necessidades da família, ele vai utilizar aí, né? Vai utilizar o leite por um tempo e quando chegar um determinado momento ele vai utilizar a carne também, obviamente, tá? Questão de número 4. Quais são as especializações produtivas na criação animal? Então, olha lá que a gente tem várias especializações, né? Em relação a essas criações. Você vai ter a pecuária do corte, né? Destinado à carne, produção de carne. A pecuária do leite, no caso, né? Para a produção do leite. Pecuária de lã, caprinos e ovinos, né? Equinocultura, destinados às criações e para montaria. Avicultura, destinado para a produção de ovos e carnes. E apicultura para a produção de mel e seus derivados também, tá, gente? Então, o leque de especializações dentro das pecuárias são grandes. Vários são esses produtos e como a gente falou aqui para vocês, muitos desses produtos, dessas matérias-primas, elas passam por um melhoramento, passam por um sistema, né, de beneficiamento que vão dar uma valorização a mais para esses produtos, tá? E a gente vai lembrar também que outras criações, como a criação de avestruz, estruticultura, graças que eu lembrei. A estruticultura, que é a criação de avestruzes, eles também vão ofertar. Gente, você pode utilizar o bico, as patas desses animais e os ovos desses animais podem ser utilizados aí para a questão dos ornamentos, né? Podem ser utilizados como um material de ornamentação, tá? E é bem interessante. Aí a gente vai ver isso nas outras aulas.
Questão de número 5, a agropecuária é utilizadora de recursos naturais, tais como o solo e a água. Com seu avanço e desenvolvimento intenso sobre ecossistemas nativos, gera-se impactos ambientais e muita preocupação. Quais são os principais impactos causados pela prática da pecuária? Bom, o mais que a gente chama a atenção é a questão da emissão dos gases através, né, da emissão dos metanos através das flatulências desses gados. E esse metano ele vai alterar a composição de todos esses efluentes aí todo esse material que vai subir para a atmosfera e pode influenciar no efeito estufa e ocasionar aí mudanças climáticas, e tem sido, né, um grande prejuízo. Somado a isso, a gente tem essas áreas de desmatamento muito grande para a criação dessas pastagens, para a criação desses animais. Isso tudo vai influenciando, né, prejudicando aí o ambiente, tá? A gente também tem a questão, deixa eu colocar aqui, a questão da erosão, né, que é a compactação desse solo, criando aí essas vossorocas em relação ao tamanho, o peso desses animais e o período que eles fazem desses deslocamentos aí, tá? É isso, prontinho aí? Erosão, compactação do solo, emissões do gases metanos. Se você colocou aí essas palavras que estão em destaque, você tá certinho aí na sua questão. Questão de número 6. Em relação à aplicabilidade das técnicas de inseminação artificial e manipulação genética aplicadas na pecuária, tem-se gerado, a partir dessas inovações, resultados satisfatórios na qualidade dos produtos oriundos da criação leiteira, de cortes e seus derivados. Apresente os benefícios dessas técnicas, respectivamente, tanto da técnica de inseminação artificial, quanto da manipulação genética aplicada à pecuária. Então, olha lá. Em relação à inseminação artificial, você vai ter uma melhor seleção genética, tá? Por quê? Para selecionar o meu reprodutor, os meus reprodutores, o macho e a fêmea, eu tenho que identificar, isso eu posso fazer através de uma manipulação, ou eu posso fazer a grosso modo, né, como diz a história. Eu vou observar os descendentes das ninhadas ali, a ninhada de cada um dos produtores. E a partir do momento que eu ver a primeira gestação, a segunda geração, a terceira geração, com a manutenção dessa característica, eu faço essa seleção. Eu separo esse animal, tá, dos demais e os trato diferenciadamente para que eles sejam os reprodutores da minha criação. E aí, essas características que eu estou vendo, produz mais leite, produz uma qualidade melhor do leite, então, tem uma carne mais macia, adoece menos. Então, todas essas características, elas vão estar impregnadas no material genético e aí sim eu vou fazer a coleta desse material genético, vou estabelecer um ambiente para a manutenção desse material e vou fazer a inseminação das minhas fêmeas com essas características. Olha que interessante, né? Mas eu também posso fazer isso de forma manipulada, né? Então, eu vou selecionar essas características e aí sim eu vou inserir no indivíduo onde ele vai apresentar algumas características que eu estava desejando e aí eu também posso fazer a inseminação desses espécimes, né? Ganho de peso rápido, resistência a doenças, está relacionado a essa manipulação genética, transformação mais facilmente de carne em alimentos e gordura, apresento aí a carne mais macia. Então, se eu estou falando de corte, a carne macia e uma carne mais gordurosa é tudo que eu estou precisando, né? Então, esse é um investimento, eu tenho que ter, sim, um grande investimento, tá? São melhorias tecnológicas para eu obter esses resultados. Então, eu tenho que desembolsar mais uma graninha. Mas o resultado, o retorno também é muito bom, né? Galera, a gente vai terminando aqui, já já a gente dá continuidade nesse assunto com o professor Jefferson e a gente se vê num outro momento. Beijo grande, tchau, tchau!